Fala aí, pessoal. Hoje a dica é sobre como criar extensões no VS Code, tá? É uma dica rápida, pode te ajudar, de repente a extensão que você quer não existe e você tem alguma sacada, alguma coisa que pode otimizar aí, a produtividade da galera. Então é legal você criar e disponibilizar isso na loja do Visual Studio, né? Na loja deles é possível você subir essa sua extensão. Olhando de maneira geral, você define qual linguagem vai utilizar. Eu escolhi o TypeScript, né? E no source ali você tem a extension.ts. Basicamente tem duas funções, uma quando é ativa e outra quando você desativa, né? Quando sua função ela é desativada. Tem alguns gatilhos, né? Que no caso você pode configurar aqui no arquivo packed.json. Qual o evento que dispara, né, a sua extensão? No caso, quando você coloca asterisco, ela está rodando sempre, que é o cenário dessa extensão do nosso exemplo aqui, tá? Nessa extensão, a gente consegue observar que você define tudo. Nome, descrição, o gatilho que vai ser disparado, aquelas opções quando a gente pressiona Ctrl+Shift+P aqui no VS Code, você consegue criar opções desse tipo, né? Você consegue criar esses elementos que estão aqui, ó, nessa barra lateral, que abre um submenu com mais opções, olha lá. Tudo isso é possível fazer. É bem interessante. Então existe um mar de possibilidades aí quando você começa a trabalhar com as extensões do VS Code. Aqui, por exemplo, a gente está definindo uma dessas opções de Ctrl+Shift aqui que a gente está chamando de Start, tá? Aqui você poderia definir quantos comandos você quisesse com características de configuração ou de startar um processo qualquer. Nessa parte aqui, nessa seção, você pode salvar as suas configurações, você vai dar um título para ela. A propriedade que eu criei aqui era o encoding, porque o objetivo dessa extensão é verificar ao salvar se o encoding do arquivo que está sendo salvo é igual ao que você espera que seja para o seu projeto como um todo. Pode existir a necessidade de você não trabalhar com TF8 e trabalhar com um encoding específico, né, num sistema. E aí, se você joga o TF8, você vai arrebentar aí acentos e símbolos e vai dar problema, né? Então, uma estratégia legal é utilizar essa extensão. Eu fiz para o meu uso próprio aí, para o dia a dia, e está disponível aí para utilizar no VS Code. Se você procurar encoding alert, ela já está aí. O GitHub também, com esse código também, já está na própria descrição ali da extensão. Ó, se procurar aqui encoding alert. Ó, essa primeira aqui, aí ele vai descrever ali, vai falar isso que eu passei para vocês. E quando você for salvar um arquivo, se o encoding estiver diferente do que você atribuiu na configuração desse cara aqui, ele vai te avisar. E isso poupa um trabalho, porque se passar despercebido, você vai jogar um arquivo para frente que você corrompeu acentuações e outras coisas. A estrutura básica dele tem, aqui no source dele, está em TypeScript. As minhas funções estão numa classe à parte, né, com tudo que eu quero fazer. A verificação, a mensagem de alerta e aquela coisa toda, ler através do arquivo que está sendo salvo, ler o encoding dele e tal, né? Usando libs aí via npm, que eu consigo instalar tranquilamente aqui, né? A extensão vai interceptar para mim quando o arquivo vai ser salvo, vai me passar os dados do arquivo, como o nome do arquivo e outras coisas. E aí, basicamente é isso. E eu aviso ao usuário. Definir que ele vai ficar rodando o tempo todo, porque isso tem que estar funcionando em qualquer arquivo que for salvo. Então, aqui como é que funciona? Você pode ter uma extensão que só é disparada quando o usuário escolhe um comando, né? Nessa aba de comando que se abre aqui com Ctrl+Shift+P. Ó, vou habilitar essa opção aqui, por exemplo, e é até legal para apresentação. Conforme você vai digitando, a pessoa consegue ver o que você está utilizando no teclado, né? E aí, na hora de salvar um cara desse, né, ele vai comparar o encoding do arquivo com o que eu pré-defini nas configurações dessa extensão. Se der divergência, ele vai sinalizar. Ele vai falar para você, vai aparecer uma mensagem. Estando igual, ele não vai fazer mensagem nenhuma, né? Como a gente pode ver aqui no código. Olha lá, se tiver diferente, tem mensagem. Se não tiver, beleza, vida que segue, ele dá um retorno ali e não tem problema nenhum. É simples, o comando também é bem simples no terminal aqui. Você consegue criar essas versões com muita tranquilidade. E o comando é VSCE, aí você vai ter algumas opções aqui, né?
de publicar, né? Que é só dar o comando publish, de fazer o pacote, que aí ele gera esse arquivo com essa extensão, né? VSIX. E aí esse arquivo, você consegue pegar esse arquivo e ir lá na loja e fazer o upload dele ou publicar diretamente aqui colocando o token, né? Como parâmetro, e ele já joga isso direto lá no market lá do Visual Studio. E aí fica naquele padrãozinho que eu mostrei para vocês. E outros usuários conseguem contribuir. Tem o link do repositório, né? Lá é público, a pessoa consegue fazer um fork ou contribuir de alguma maneira aqui. E o código-fonte está aí aberto para todo mundo. É uma prática que a galera costuma utilizar, né? E isso ajuda muito a produtividade dos colegas aí, né? Dos desenvolvedores. E aí, aqui, a mensagenzinha boa, codada, jogadores. É interessante demais saber que você consegue criar suas extensões e disponibilizar para a galera, né? É muito interessante. O VS Code é uma ideia que está disparada aí na preferência dos desenvolvedores e não é à toa, né? Valeu por tudo. Fui!